Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando sequência à nossa série de reflexões sobre o tema Os Ais de Deus para a Terra, estaremos compartilhando a nossa sexta mensagem, cujo texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 22 em diante, que diz assim o texto: Ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam justiça. Meus irmãos, o profeta Isaías denuncia um povo que havia se desviado totalmente dos caminhos de Deus. Homens que deveriam exercer liderança com julgamento de retidão e viverem com sobriedade, mas, infelizmente, tornaram-se corruptos, amantes do prazer e movidos por interesses pessoais. A justiça havia sido vendida e a verdade foi silenciada. Subornos passaram a valer mais do que a integridade. Então Deus levanta Isaías para proclamar os ais de Deus sobre a terra. E hoje é um tempo em que Deus está voltando a levantar homens, mulheres, servos de Deus, para proclamar a sua justiça, a sua palavra com integridade, poder e grande autoridade. Os ais de Deus é uma expressão de lamento, uma expressão de advertência e julgamento. E desse nosso texto compartilhamos 3 lições preciosas para os nossos dias atuais. A primeira lição que aprendemos é que Deus, ele abomina a corrupção disfarçada de autoridade. Muitos se escondem por trás de cargos, títulos, lideranças ou influência, mas usam seu poder para distorcer a verdade, oprimir o justo e favorecer o ímpio. Isso que acontecia no passado vem se repetindo nos dias atuais. Meus irmãos, o nosso Deus, ele tem visto tudo e nada por ele passa desapercebido. Ele pesa os corações e trará sua justiça sobre toda a injustiça. Isaías capítulo 30, verso 18 vai dizer: Por isso o Senhor esperará para te ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Meus irmãos, ainda que a maldade do homem tenha se aumentado mais e mais, espera pela justiça de Deus. O nosso Deus fará sua justiça. Não façamos nada no nosso entendimento. Esperemos sempre a justiça de Deus. O Senhor operará sua justiça em nosso favor. A busca por apenas prazeres, o segundo aprendizado é que a busca por apenas prazer enfraquece o caráter. Isaías, ele denuncia que os que são poderosos para beber vinho, ou seja, homens que se orgulham de seus excessos, das suas maldades, mas são fracos para resistir ao pecado. Deus nos chama à sobriedade, Deus nos chama ao domínio próprio, Deus nos chama a uma renúncia. Efésios capítulo 5, verso 18 nos diz que e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, do que nós temos nos enchido. E a terceira lição é que a justiça de Deus não está à venda. Era um costume daquele povo obter suborno e tentar comprar aquilo que só Deus pode dar com sua verdade e justiça. Eles tentavam corromper tudo. O justo não pode ser silenciado, meus irmãos. O ímpio não deve ser justificado. Provérbios capítulo 17, verso 15, nos ensina que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Vivemos tempos em que a justiça é distorcida. Os valores estão invertidos e muitos preferem calar-se diante do mal, por uma conveniência ou mesmo por medo. Meu irmão, não nos calemos diante da justiça. Busquemos ao Senhor. O Senhor fará justiça pelos seus. Mas o Senhor, ele ainda continua proclamando os ais. Meus amados, é tempo de nos levantar contra o suborno, nos levantarmos contra o falso testemunho, contra a aparência de religiosidade.
com práticas injustas e principalmente com a falta de fé. Deus ele está chamando homens e mulheres que escolham andar em retidão. A pergunta que eu faço aqui é: em que tipo de caminhos temos andado? Os caminhos em que a sociedade tem moldado ou mediante a palavra de Deus? Ainda que isso custe os aplausos dos homens e nos faça andar sozinho, melhor é andar só com Deus do que cheio da presença dos homens em corrupção e em pecado. Hoje nos é feito um chamado em forma de convite. Voltemos ao caminho da verdade. Examinemos os nossos atos, examinemos as nossas decisões e que tipo de alianças temos feito. E se nesses dias temos negociado princípios por conveniência, meus amados, se hoje temos nos calado diante da injustiça, o Senhor te chama para agora, para refazer os caminhos e os nossos conceitos. Amém? Meus irmãos, entreguemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador. Guarda essa palavra em seu coração e inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.